Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma palavra no profundo do seu coração. Eu sempre falo em todas as mensagens, não é por acaso, nem por coincidência que você clicou nesse vídeo. Você sabe por que você clicou nesse vídeo? Porque você é amado, porque você é amada. E Deus resolveu dos céus para tudo, para te entregar uma mensagem, uma resposta que você tem pedido a Deus. Fica comigo até o final dessa mensagem, que ela vai fazer muito sentido para você, tá bom? Vamos para a mensagem? Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que nos dias que o juiz julgava, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Sabe, sempre a crise, ela sempre vem para tirar aquilo que está oculto e evidenciar. A crise, ela sempre vem para revelar algo que está oculto. A crise, ela sempre vem nos colocando diante de uma decisão para a gente poder se posicionar. A crise, ela sempre vem para separar os amadores dos profissionais. A crise, ela vem sempre para revelar os fracos e os fortes. Quem nunca passou por uma crise? Quem nunca passou por um problema? Quem nunca passou por uma adversidade? Talvez você que está ouvindo essa mensagem, provavelmente se você fizer uma retrospectiva e visitar o arquivo da sua memória, você vai identificar algumas crises que você passou. Algumas crises servem para a gente poder se fortalecer, para a gente poder crescer. Outras crises servem para a gente saber que a gente não é nada, que a gente de fato 100% depende de Deus. Todas as crises que acontecem diante da nossa vida, elas sempre vêm carregadas de significados, de código, de chaves. E aí carece eu e você decifrá-los. Essa passagem que a gente acabou de ler também vai falar de uma crise. E todos nós, quando passa diante de uma crise, a gente tende a reagir de maneiras diferentes. Alguns reagem ficando mais quietinho, não quer falar com ninguém, fica mais na dele. Outros reagem de outra maneira, aquele olhar desesperador, aquele olhar de preocupância. Então a crise diante de nós, ela sempre vai esperar uma reação. E a crise chegou na terra de Belém de Judá. A fome se instala. E talvez eu tenha falado contigo aí que está segurando o celular na mão. Talvez eu não sei qual é a crise que chegou na tua casa, mas talvez chegou a crise. Talvez esse sentimento que nem você sabe explicar no seu coração. Talvez é as madrugadas, olhando, deitando para um lado, olhando para o outro, com os pensamentos lá no futuro, tentando imaginar como que vai ser as coisas, ou tentando resolver as coisas deitado com a cabeça deitada no travesseiro. Talvez essa crise, essa ansiedade que você não consegue se conter, quando você se vê, você já se pega chorando, ansiosa, preocupada, aflita, preocupada. Talvez essa crise dessa depressão que tem tomado você por dentro e você não sabe nem como que veio, nem como que vai, nem quanto tempo vai demorar isso.
Talvez é a crise da solidão que se instalou na tua vida. A crise é aquela solidão que você sente, aquele vazio, aquele aperto no coração. Talvez é a crise do divórcio que instalou na tua casa. Eu não sei qual é a crise que instalou na sua casa. Talvez essa crise financeira, essa briga com o esposo, essa escassez, essa falta. Toda crise, ela vem sempre com significados de revelar o estado que a gente está, emocional, espiritual, físico, fisiologicamente. Ou ela vem também, de fato, querendo nos promover. Toda crise, ela vem carregada de significados. Porque quando Deus permite a crise, é que Deus quer de fato entender e saber onde está o seu coração. Quando Deus permite a crise, de fato, Ele quer entender aonde você tem apoiado a sua confiança. Quando Deus permite a crise chegar, Ele quer entender de fato a quem você tem acreditado que vai resolver todas as questões que você tem carregado por dentro de você. Quando a crise chega na terra de Judá, a primeira coisa que essa família, que é Noemi, Elimeleque e seus filhos, a primeira coisa que eles fazem é a fuga. Todos nós, haverá esse sentimento dentro de nós. Quando a crise chega, quando o problema chega, a gente quer procrastinar, a gente não quer resolver, a gente quer fugir do problema, porque fugir é melhor, porque fugir é mais fácil, porque fugir você não precisa consultar Deus, porque fugir você não precisa olhar as estatísticas, você só precisa olhar para um caminho e fugir do problema. Só que o problema, quando ele vem, você tem que bater de frente com ele, porque aonde você fugir e esse problema for para promover a tua vida, for para trazer significado para você, for para trazer crescimento para você, esse problema irá te seguir para onde você for. Então a primeira atitude que Elimeleque e Noemi, que é sua esposa, eles tomam é fugir da crise. E eu vou te dar um conselho aqui: não fuja. Não fuja dos seus problemas, não fuja da sua ansiedade, não fuja da tua depressão, não fuja do seu sentimento, bate de frente, vai entender o que causou isso em você, vai entender por que você está assim, vai para cima do problema. Aleluias! Não faz como a maioria, fugir é mais fácil, fugir é para os fracos, mas enfrentar o problema de frente é para os fortes. Porque para enfrentar o problema você vai precisar olhar para você. Porque todos os problemas que acontecem diante de nós, ele parte de nós. Então, para olhar para o problema, você vai ter que olhar para você. Mas fugir é a melhor opção para o fraco. Mas ficar e enfrentar é para aqueles fracos, mas que não estão acreditando nele, não estão acreditando na força dele, estão acreditando numa providência divina, mesmo olhando para a circunstância, mesmo vendo o problema, vendo a crise financeira, a crise talvez conjugal, o divórcio chegando, você olha para sua família e não vendo solução, mas você olha para a crise e fala assim: eu vou ficar, vou bater de frente, porque eu sei quem está comigo e eu não estou sozinho no meio dessa crise, eu não estou sozinho no meio dessa tempestade, eu não estou sozinho no meio desse vendaval que está instalando na minha casa, na minha família. Então a crise, ela vem trazer à tona aquilo que está oculto. E talvez você está ouvindo essa mensagem e falando: eu estou no pior momento da minha vida. Sabe, eu já enfrentei algumas crises, confesso para você. E quando a gente enfrenta a crise, fácil é falar, difícil é passar por ela. Eu lembro que a crise que eu passei foi uma crise da raiva. Eu morava com a minha mãe numa chácara e
A minha mãe, ela teve que se mudar e eu tive que ficar morando nessa chácara junto com a minha irmã. Só que eu não queria que a minha mãe fosse. E eu fiquei triste que ela foi. E eu pedi para ela não ir. E ali eu enfrentei minha crise. Ali eu chorava sozinho, ninguém me via. Ali eu levantei várias indagações a Deus. Mas foi ali que eu fui mais consolado. Foi ali que eu senti o que eu nunca senti. Foi ali que eu recebi o maior amor que eu nunca tive. Vou dizer para você, a crise chegou, não é sinônimo de derrota, é sinônimo de cuidado. Se a crise chegou, se prepara para você experimentar o que você nunca experimentou, para você ver o amor incondicional de Deus instalando diante da tua história. Se prepara para Deus começar a pegar nas tuas mãos e começar a caminhar contigo. Se prepara para Deus começar a colher tuas lágrimas. Se prepara para você começar a ver o cuidado extraordinário de um Deus que nunca te abandonou. É no meio da crise que Deus se revela. Quando Deus se revelou a Sadraque, Mesaque e Abednego, foi no meio da fornalha ardente, ou seja, foi no meio de uma crise. Quando Deus se revelou a Daniel dentro de uma cova de leão, foi no meio da crise. Quando Deus se revelou a Lázaro, foi no meio da crise. Talvez eu não sei qual é a crise que se instalou na tua vida, eu não sei talvez qual é a crise que se instalou talvez no seu casamento, talvez eu não sei qual é a crise que se instalou talvez na tua vida financeira, mas uma coisa que eu sei, quando a crise chega, se prepara, porque Deus se revela. Aleluias. A crise é o melhor cenário para Deus poder se revelar e mostrar para você que você não está sozinho, e mostrar para você que mesmo sem força Ele faz por você, mesmo fraco Ele é forte, mesmo talvez caminhando angustiado, Ele é a paz que excede todo entendimento, mesmo com vazio no seu coração, Ele é a todo poderoso que preenche com as tuas palmas das tuas mãos essa terra inteira, e seu Espírito está sobre essa terra. E você não está sozinho. O que Deus quer de você é não fuja, mas vai até Ele. Não fuja para lugares que você nunca foi. Não fuja para abraços que você nunca foi. Se você estiver enfrentando a pior crise da tua vida, vai até Jesus. Não fuja de Jesus. Quando Adão estava enfrentando a pior crise dele, ele fugiu. Ele não quis ir até Deus e Deus foi até ele. E hoje Deus se resolveu ir até você. Porque Elimeleque e Noemi, eles fugiram. Só que a fuga sempre traz consequências, e consequências que eu vou falar para vocês são vitalícias. Consequências sem prazo de validade, consequências que é pior. Então mesmo no meio da crise, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do luto, da perda, da decepção, continua onde Deus te colocou. Elimeleque e Noemi foi para a terra de Moabe, e lá os seus filhos morreram. Elimeleque morreu. Se você sair da onde que Deus te colocará, Deus te colocou para um lugar onde que Deus não te quer, um lugar onde que Deus não te promoveu, lá haverá perdas. Então no meio da crise, Senhor, é aqui que você me colocou, é nessa igreja que o Senhor me colocou, esse ministério que o Senhor me deu, essa esposa que o Senhor me deu, esse esposo que o Senhor me deu, essa casa que o Senhor me deu, esse emprego que o Senhor me deu. Não fuja da crise, mas se foi aí que Deus estabeleceu você, fica aí, porque é aí que Deus dará vitória para você. Nessa mesma terra, foi ali que Deus deu vitória para aquele povo. O que Deus quer é que você passe na crise de mão dada com Ele. Talvez Deus não vai trazer a ausência dos problemas ou a ausência da crise, mas no meio da ausência Ele se torna a presença.
Vou repetir de novo, parece que você não está entendendo. No meio da sua ausência, Deus é ainda a presença que acalenta o seu coração. Então tenha sabedoria familiar. No meio da crise, se você é o pai de família, se você é a mãe de família, se você é o esposo, é a esposa, onde Deus te colocou, fica ali, para que a sua família, para que a sua casa não seja prejudicada. Tenha sabedoria de Deus, para não tomar decisões que vai te acarretar consequências, mas tenha sabedoria de Deus, de estar onde Ele te colocou e saber que mesmo na crise, Deus sempre será a resposta e a solução para todas as nossas crises.